Gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos a mais uma aula de batalha espiritual. Nós estamos aqui hoje para estudar mais uma aula, é a nossa 11ª aula que vai falar sobre vida eterna e morte eterna. Então, para você que vai chegar agora, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Já estamos aí, já 11 aulas, né, gente? Aí falta 12, 13, 14, 15, 16. Vai ficar faltando só 5 aulas aí para a gente concluir o nosso curso de batalha espiritual. Então, recapitulando para você, já tivemos aula o que é batalha espiritual, como agem os demônios, destruindo a obra do diabo, pecado e maldição, céu e inferno, obtendo as bênçãos de Deus, como expulsar os demônios, libertação financeira, como será os últimos dias, arrebatamento, que foi a nossa aula anterior, e hoje é a nossa 11ª aula, falando sobre vida eterna versus morte eterna. Então já pega a tua Bíblia, papel e caneta na mão, para a gente já partir para o estudo, ou para o ensino da palavra de Deus. Não esquece de se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e deixar aí no comentário teu pedido de oração ou qualquer dúvida que você tiver acerca da nossa aula, tá bom? Abra a sua Bíblia comigo no livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 11, o versículo de número 25, é aonde nós vamos definir, coloca aí na tua aula, vida eterna versus morte eterna. Lembra que eu falei dos desafios dos últimos dias na aula anterior? Lembra que eu falei como será o arrebatamento? Então agora nós já estamos falando do momento final. Agora nós já estamos falando do momento em que a igreja já foi arrebatada, já subiu quem tinha que subir, já ficou quem tinha que ficar, e agora nós vamos ver o que vai acontecer com quem foi arrebatado e com quem ficou. Para onde é que vai essas pessoas que foram arrebatadas? Para onde é que vai essas pessoas que não foram arrebatadas? E aí, o que vai acontecer? É isso que nós vamos estudar nessa aula. João, capítulo 11, versículo 25, a Bíblia diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu nisto? Então, aqui quando Jesus chegou em João capítulo 11, você conhece essa passagem bíblica, Lázaro estava morto. Marta e Maria mandaram avisar Jesus, então Jesus veio para a cidade de Betânia. Quando Jesus vai chegar na cidade de Betânia, vai haver uma reclamação, uma murmuração, mestre, mas se o senhor tivesse chegado, Lázaro não teria morrido, e agora não tem mais jeito, não tem mais esperança. Então Jesus vai trazer uma afirmativa dizendo: para que vocês estão preocupados? Eu sou a ressurreição e a vida. Então quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então vamos entender por que Jesus falou isso? Jesus falou isso, coloca conceito de vida eterna. Por que Jesus falou que ainda que eu esteja morto, eu viverei? Ainda que eu esteja com meu corpo físico morto, eu viverei com ele, porque ele é a ressurreição, ele é a vida. Anota, conceito de vida eterna. O que significa, Dalma? Quando alguém fala, quem quer dar a vida eterna? O que significa isso? A vida eterna, anota, é uma vida sem fim. Então quer dizer, Dalma, que você está me afirmando que eu vivo, mas eu sou imortal, entre aspas, se você serve a Cristo, sim. Lembra que eu expliquei no arrebatamento que os que dormem no Senhor ressuscitarão primeiro? Então, provou da primeira morte, que é a morte física, mas não provará da segunda morte, que é a morte espiritual. Nós que estamos vivos, se nós estivermos em Cristo, no arrebatamento da igreja, a gente não vai morrer e nem ser condenado à morte eterna. Nós subiremos com Ele. Nós viveremos com Ele eternamente. Então, nós não provaremos da morte.
Agora, os que já dormem no Senhor, os que morreram crentes, os que estão em Cristo, ressuscitarão. Então, a vida eterna é uma vida sem fim. A vida eterna, o conceito de vida eterna, é uma ressurreição para a vida eterna com Deus. Ou eu vou estar vivo e vou ser transladado ou transformado em corpo de glória para viver eternamente com Ele, não provando nem da primeira morte, que é física, e nem da segunda morte, que é espiritual. Ou se eu estiver morta ou morto, ou se a pessoa já tiver dormido no Senhor, quando acontecer o arrebatamento, a pessoa ressuscitará para então participar da vida eterna. Então pode-se dizer que aquela pessoa participou da primeira morte, não da segunda morte, porque a Bíblia vai falar de duas mortes. A primeira morte, que é a morte física, e a segunda morte, que é a morte da condenação eterna, que não é para a igreja, é para os ímpios, injustos, que forem condenados. Então, o conceito de vida eterna é uma vida sem fim. É uma vida que você ressuscita para viver uma vida com Cristo. A vida eterna, anota isso, é a esperança além da vida. A vida eterna é uma vida com esperança além da morte física, além da vida. E esta vida eterna, ela é para os salvos. A vida eterna não é para quem quer. Então, quando você vê alguém que morre sem Cristo, alguém que morreu sem Jesus, aí quando morre todo mundo é bonzinho. Aí quando morre o povo tem mania de falar, morreu, mas foi pro céu. Quem foi que garantiu que essa pessoa foi pro céu? Morreu, mas era tão bom, a pessoa era uma benção, a pessoa era bom e a pessoa foi pro céu. Meu irmão, se você morreu com Cristo, você terá direito da vida eterna com Cristo. Se você está vivendo com Cristo, foi arrebatado, vida eterna com Cristo. Se você morreu, dormiu no Senhor, ressuscitará em corpo glorioso para então viver uma vida eterna com Cristo. Morreu sem Cristo, condenação eterna. Viveu sem Cristo e morreu sem Cristo, condenação eterna. A Bíblia é clara. A vida além da morte física, a vida além da vida natural, a vida eterna é para os salvos, não é para o ímpio. João, capítulo 11, verso 25, Jesus afirmou isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus não está falando, porque Lázaro está morto, ele vai viver. Jesus está falando coisas eternas. Jesus está dizendo, olha, não preocupa. Lázaro está morto, mas eu sou a ressurreição, então aonde eu chego tem vida. Quem crê em mim pode estar morto, mas viverá. Aí o povo vai dizer, lógico, mestre, nós sabemos que o senhor está falando da ressurreição dos últimos dias. Então, eles já criam que aquele que dormia no Senhor ressuscitaria com Cristo. Então, você precisa entender, isso aqui precisa ficar bem claro. A vida eterna é para os que vivem em Cristo e os que vão dormir com Cristo, tá certo? Então, o conceito da vida eterna é uma vida sem fim. É uma vida eternizada para Deus. É uma vida eternizada para viver com o Senhor. Agora, isso é o conceito da vida eterna. Agora coloca conceito da morte eterna. Porque enquanto uns estão morrendo para viver eternamente em Cristo, uns estão morrendo para ser condenado eternamente ao inferno. Então anota, conceito de morte eterna. O que é o conceito de morte eterna? É uma vida vivida sem Deus, porque o caminho para a morte eterna é o final de uma vida sem Deus. Então o conceito de uma morte eterna é viver uma vida sem Deus, é morrer sem Cristo e ser eternizado para a condenação eterna. Aonde? A condenação eterna, o tormento será eterno, e esse tormento eterno está preparado para os ímpios, para aqueles que morrerem sem o Senhor, para aqueles que não estiver o seu nome escrito
no livro da vida. Abre a sua Bíblia, Mateus 25. Abre a Bíblia, Mateus 25. Abre a Bíblia, Mateus 25, 31. Anotou o conceito de vida eterna? Anota o conceito de condenação eterna, morte eterna. Uma vida vivida sem Deus, uma vida eternizada para a condenação eterna. A pessoa vive sem Deus, morre sem Deus e é condenada sem Deus. É um tormento eterno preparado para os ímpios. Mateus 25, 31. Vamos ler o que a Bíblia diz. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, Mateus 25, 31 a seguir. E todos os anjos com ele, então, estarão no trono de glória. E todas as nações serão reunidas, isso aqui está falando do arrebatamento, diante dele, e apartará uns dos outros. Arrebatamento, apartamento de gente. Como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, a igreja, mas os bodes à sua esquerda, os ímpios. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuam por herança o reino que vos está preparado desde o fundamento do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste, estive nu e me vestiste, adoeci, visitar-me, estive preso e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos na prisão e fomos visitá-lo? Respondeu o rei e disse: em verdade vos digo que, quando fizeste a um destes pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda, ou seja, aos que está à direita, entra, porque eu preparei para vocês o céu. Agora olha o que Jesus vai dizer para os bodes, para os ímpios, para os que estão trilhando o caminho da condenação eterna. Olha aqui. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Ou seja, os que estão condenados à condenação eterna, aparta de mim, porque o fogo do inferno já espera vocês, o diabo, os seus anjos e os ímpios. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber, sendo estrangeiro e não me acolheste, estando nu e não me vestistes, estando enfermo na prisão e não me visitastes. Então eles lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo na prisão e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo que, quando um dos meus pequeninos não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno. Esse tormento eterno é a morte eterna. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui, no versículo 46, deixa bem claro que enquanto Cristo está a preparar, irmão, o lugar da vida eterna já está preparado. E o lugar do tormento e da morte eterna já está preparado. Assim como o céu está preparado para a igreja, o inferno está preparado para os ímpios. Então o Senhor diz: olha, já está preparado. Já está tudo preparado. Está preparado o tormento eterno para os ímpios e a vida eterna para os justos. Então anota, vida eterna é para a igreja. Essa conversinha fiada que todo mundo que morreu vai para o céu, isso é mentira do diabo. Só vai para o céu a igreja, irmão, quem for justo. Deus, ele não vai desperdiçar o céu deixando o ímpio morar no céu. Para o ímpio já está preparado a condenação eterna, a morte eterna, a eternidade na condenação, o tormento eterno. Está preparado para os ímpios. Então vamos lá. Então a vida eterna é para os salvos. Anotou? E a condenação eterna é para os ímpios. Anotou? Aí você faz uma pergunta e anota no seu caderno. Quem pode ter
a vida eterna. Quem é que pode, Dalma, ter a vida eterna? Abre a Bíblia, João, capítulo 3. João 3,16. João 3,16. Não, eu vou ler João 3,3. João 3. João 3,3. João 3,3. Abre. Abriu? João 3,3 primeiro. Jesus disse-lhe: na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Bora, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem que crer, confessar Jesus como Salvador. Então, se alguém te perguntar, irmão, quem é que pode herdar a vida eterna? Aquele que crê em Deus. Quem é que pode herdar a vida eterna? Aquele que nascer de novo. Então, para herdar a vida eterna, você tem que nascer de novo e você tem que crer em Deus. Se a pessoa não crê em Deus, confessar Jesus como Salvador, arrepender dos pecados e nascer de novo, irmão, não pode herdar a vida eterna. Esse negócio da pessoa leva aqui na terra a vida toda arregaçada, bagunçada, faz o que quer, a hora que quer, casa com quem quer, bebe, dança, fuma. Não, irmão, vive aquela vida de rolo. Aí quando morre, todo mundo foi pro céu. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que para ir para o céu tem que nascer de novo. Nascer de novo é viver uma vida nova, é ser nova criatura, é ter novo posicionamento, é fazer tudo novo. Se não fizer isso, não vai poder herdar a vida eterna. Então coloca, quem pode ter a vida eterna? João, João capítulo 3, versículo 3 e João 3,16. Quem nascer de novo e quem crê. Quem vai ter ou quem terá condenação eterna? Quem é que terá condenação eterna, Dalma? Nós vamos ler aqui. João, continua com a Bíblia aberta. Quem é que vai ter a condenação eterna? João 3,18. João 3,18. Fala quem vai ter a condenação eterna. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, irmão, quem não crê em Deus respeita a sua doutrina? Quem não crê em Deus respeita a sua palavra? Quem não crê em Deus vive uma vida santa? Quem não crê em Deus obedece? Quem não crê em Deus nasce de novo? Quem não crê em Deus abandona o pecado? Quem não crê em Deus vive uma vida santa? Então tá aí a resposta. Quem é que vai herdar a vida eterna? Quem crê em Deus, quem anda nos seus caminhos, quem obedece, anota. Quem crê em Deus, quem anda nos seus caminhos, quem obedece, quem nasce de novo. Quem é que vai ser condenado à condenação eterna? Aquele que não crê em Deus. Quem não crê em Deus, não obedece a sua palavra, não anda no seu caminho, não nasce de novo, continua sendo velho homem, velhas práticas, velhas atitudes, vive na concupiscência do pecado, vive na destruição desse mundo. Então, quem vai ser condenado? Aquele que não crê em Deus. Se não crê, não obedece, se não crê, não vive vida santa, não crê. Simplesmente a via de regra da pessoa é ele próprio. Ele faz as regras dele, ninguém manda nele. Ele não tem Deus como seu Senhor. Não. Então vamos para frente? Anotou isso? Agora anota aí. Quem vive com Cristo tem a vida eterna? Vou te provar na Bíblia. Quem vive com Cristo terá a vida eterna? Abre a Bíblia, Mateus 10.
Mateus 10. Eu vou te provar a importância de viver com Cristo. Não é só de morrer com Cristo. Porque tem gente que vai viver com Cristo e morrer sem Cristo. Vive uma vida crente e morre desviado. Não adiantou nada. Você tem que viver com Cristo e morrer com Cristo. Vamos lá. Quem viver com Cristo herdará a vida eterna. Olha o que diz Mateus 10, versículo 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, achá-la. O que a Bíblia está dizendo? Quem perder a sua vida, porque quando a gente fala, vou viver com Cristo, tem muita gente que fala, poxa, mas eu vou viver com Cristo, eu estou perdendo a minha vida, eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso dançar, eu não posso agarrar, eu não posso nada, perder minha vida, essa vida de crente. Mas quem perder a sua vida, por Cristo no final vai ganhar. E quem acha que não precisa ser crente, não precisa ser firme, não precisa servir a Deus, aí a pessoa pensa, estou perdendo a minha vida. Mas se você acha que você está aproveitando a sua vida aqui agora, se você morrer sem Cristo, é que você vai ver que você perdeu não só a sua vida, mas também a tua segunda vida, que no caso não se tornará uma vida, se tornará uma condenação eterna. Então, nós podemos dizer que vida após a morte, irmão, só tem quem morrer em Cristo, porque quem morrer sem Cristo não terá vida após a morte, não, terá condenação após a morte. Não pode chamar uma condenação de vida. Não pode chamar uma condenação de vida, tá certo? Anotou? Quem viver com Cristo terá a vida eterna, Mateus 10, 39. E Dalma, quem morrer com Cristo terá a vida eterna? Sim. Quem viver com Cristo terá a vida eterna. Quem morrer com Cristo terá a vida eterna. Vamos ler lá. 2 Timóteo, capítulo 2. Lá no final da Bíblia. 2 Timóteo, capítulo 2. Anota isso aí que eu estou te falando. 2 Timóteo. Quem viver com Cristo terá a vida eterna. Mateus 10, 39. Quem morrer com Cristo terá a vida eterna. Ou seja, a melhor opção para você é viver e morrer com Cristo. Pra você não correr o risco de perder a tua vida eterna e ser condenado à morte eterna. 2 Timóteo capítulo 2, verso 11. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também viveremos com ele. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também viveremos com ele. Ou seja, compensa, irmão, você viver com Cristo. Porque se você viver com Cristo, você acha que você está perdendo a sua vida, mas você está ganhando. E se você morrer com Cristo, a palavra é fiel, que os que morrerem com ele também viverá com ele. Já pensou? O mundo está pensando, fulano morreu. Não, irmão, agora que você vai começar a viver. Porque a sua morte com Cristo, ela é eternizada em glória. Aí como é que é o paralelo comum? Da pessoa vive aqui pensando assim, isso aqui é que é vida, eu tô vivendo, tô bom, tô vivendo. Aí a pessoa acha que tá vivendo tudo que quer, aí o dia que morre, aí a pessoa na beira do caixão fala assim, nossa, mas fulano morreu, mas ele aproveitou a vida, viu? Nossa, Deus, viajou. Rapaz, esse cara é bom demais. Ele bebia, ele dançava. E pensa num cara que aprontou. Esse daí aproveitou. Não, esse daí compensou a vida. Será que compensou? Porque a matéria dele vai ser jogada na terra. Aí todo mundo volta para casa achando que aquela pessoa usufruiu o máximo da vida. Na verdade, ele perdeu a vida dele aqui na terra porque ele não viveu o melhor de Deus, vivendo com Cristo. E quando ele for jogado dentro da terra, aí Deus requererá a alma dele. Aí eu te pergunto, morreu sem Cristo, para onde é que vai a alma? Morreu sem Cristo. Muita gente acha que morreu sem Cristo, mas fulano vai ser salvo, porque fulano era bom. Irmão, coloca isso aí, anota no seu caderno. A salvação não é pelas obras. O galardão você recebe pelas obras. Você recebe a recompensa pelas obras. Agora, a salvação não é por obra. Porque se a salvação fosse por obra, todo mundo que fizesse caridade era salvo. Ninguém vai ser salvo por obra. O que vai fazer você herdar a vida eterna é você viver com Cristo e morrer com Cristo. A Bíblia é clara. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 11. A palavra é fiel. Se morrermos com ele, ou seja, você tem que morrer com Cristo.
para que você também venha viver com ele. Percebe que a Bíblia, ela traz coisa boa para quem morre com Cristo, irmão. É a mesma coisa. O camarada Pabruco morreu com Cristo. Ele deitou na tumba ali, ele não está morrendo. Ele está se preparando para viver eternamente com Cristo. É o contrário de quem caiu na catatumba sem Cristo. A pessoa acha que, não, vai bonzinho demais, vai ser salvo. Negativo. Morreu sem Cristo e está preparado para a condenação eterna. Isso aqui precisa ficar claro, irmão. Em nome de Jesus. Tá certo? Então vamos lá. Anota aí na sua Bíblia. O que eu faço, Dalma? Então o que é que eu faço para herdar a vida eterna? O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Porque eu não quero ser condenado eternamente, eu não quero ir para o inferno, eu não quero passar a minha eternidade condenado. O que é que eu faço para me herdar a vida eterna? Anotou o que é que eu faço para herdar a vida eterna? Anota. Para me herdar a vida eterna, eu preciso nascer de novo. Esse é o primeiro tópico. Para herdar a vida eterna, você precisa nascer de novo. João 3, nós já lemos isso aqui. João 3, olha o que é que o João 3 fala. João 3. Na verdade, João 3:3. Na verdade, vos digo que aquele que não é de novo não poderá entrar no reino dos céus. Então, como é que eu faço para mim participar da vida eterna? Irmão, tem que nascer de novo. Não tem como. Você que esse velho homem, que essas velhas atitudes, que esses velhos pecados, que esses velhos hábitos, se você não nascer de novo, você não tem como você participar da vida eterna. Não tem, não tem. Anota, eu só posso herdar a vida eterna se eu nascer de novo. João 3:3. Segundo tópico, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Segundo tópico, amar o teu próximo. Amar o teu próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se você não tiver amor ao próximo, se você não viver em comunhão com o próximo, a Bíblia diz, aquele que não seguir a santificação e a paz com todos, sem essa, ninguém verá a Deus. Então você precisa ter duas coisas, santificação e paz com todos, porque senão você não verá o Senhor. Anotou o segundo tópico? Primeiro, nascer de novo e segundo, amar o meu próximo. Terceiro tópico, anota. O que é que eu faço para herdar a vida eterna, Dalma? Anota. Não posso servir a dois senhores. Não posso servir a dois senhores. Dalma, então quer dizer que para mim herdar a vida eterna? Não, se para você herdar a vida eterna, você tem que se decidir. Vamos abrir aqui Marcos. Marcos. Cadê? Onde é que eu quero ler a referência, gente? Marcos 10. Não, não é essa referência que eu quero ler, não. Eu anotei a referência errada. Vamos lá? Anotou? Para mim herdar a vida eterna, nascer de novo, amar o próximo, e eu não posso servir a dois senhores. Lembra que nós lemos nas aulas passadas? Eu não me recordo onde que está escrito, porque eu anotei a referência errada. Às vezes na correria aqui anotando, eu anotei errado. Ninguém pode servir a dois senhores, ou há de amar a um e odiar o outro. Nós já lemos isso aqui nas nossas aulas. Então, para herdar a vida eterna, eu tenho que sair de cima do muro. Irmão, você tem que decidir, ou você é crente ou você não é crente.
Ou você segue a palavra ou você não segue a palavra. Ou você segue a Bíblia ou você não segue a Bíblia. Ou você anda nos caminhos do Senhor ou você não anda nos caminhos do Senhor. Eu acho interessante esse povo aí que fala que é crente, mas não para de cantar no secular. Fala que é crente, mas não para. Irmão, ou você vai servir a Deus ou então você não serve. Olha o que a Bíblia fala. Para herdar a vida eterna, você tem que nascer de novo, amar teu próximo, não servir dois senhores. Anota o quarto tópico. Para você herdar a vida eterna, você tem que entrar pela porta estreita. Gente, o caminho do céu é estreito. O caminho do céu nunca foi largo. Quem está enlarguecendo o caminho do céu é os homens. Ah, mas isso pode? Não pode, porque aí tem que lotar a igreja. Ah, mas isso pode? Não pode, que a igreja não pode ficar vazia. Ah, mas... Não, liberou, isso aí está liberado. Quem foi que liberou? A Bíblia liberou? A Bíblia liberou certas práticas? A Bíblia liberou certas coisas? Que a Bíblia, ela continua sendo a mesma. A Bíblia continua sendo a mesma. Então, vamos ler Mateus 7,13, para você ver que a Bíblia não mudou. Anotou o quarto tópico? Para herdar a vida eterna, eu tenho que entrar pela porta estreita. Se você está entrando pela porta larga, você tem uma grande chance de participar da condenação eterna. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 7,13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição eterna, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. Irmão, que vida é essa? A vida eterna. Porque estreito é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna. E poucos são que entram por ela. Então, irmão, não tem como você herdar a vida eterna se você não entrar pelo caminho da porta estreita. A porta que conduz à vida eterna, o caminho é estreito. É estreito e são poucos os que entram por ela. É estreito, mas é o único caminho que conduz à vida eterna. É estreito, é renúncia. Não entra de qualquer jeito, mas quem perder a sua vida, achá-la-á. E quem acha que está achando a vida aqui, no final vai entrar pela porta larga e perdê-la-á. Então anota, o que eu faço para herdar a vida eterna? Nascer de novo, amar o próximo, não servir dois senhores e entrar pela porta estreita. E o que eu faço? Desculpa, caiu a extensão. E o que eu faço, Dalma, para herdar a morte eterna? O que eu faço, Dalma, para herdar a morte eterna? Tá anotando? O que eu faço para herdar a morte eterna? Tá anotando isso? O que eu faço para herdar a morte eterna? Primeiro, eu vou herdar a morte eterna. Primeiro tópico. Quando eu não nascer de novo. Se eu não nascer de novo, meu irmão, eu já estou condenado à morte eterna. Já estou condenado. Eu já estou condenado se eu não nascer de novo. Nós lemos essa referência, anota. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que é preparado para o diabo e os seus anjos. Irmão, se não nascer de novo, é condenação eterna. Segundo tópico, quem é que vai participar da condenação eterna? Abre em Apocalipse 20. Apocalipse 20. Quem é que vai participar da condenação eterna? Primeiro, os que não nascer de novo. Segundo, os que não têm o nome escrito no livro da vida. Quando tu aceita Jesus, teu nome, figurativamente falando, é escrito no livro da vida. Há um registro no céu, irmão, de quem é a igreja. Há um registro no céu de quem nasceu de novo. Você nasceu da água, do Espírito, nasceu de novo, está lá anotado no céu. Agora, se o nome não for achado no livro da vida, não tem vida eterna, é morte eterna. Anota. Como é que eu faço para herdar a morte eterna? Não tendo o nome escrito no livro da vida. Apocalipse 20, versículo
de número 15. E aquele que não for achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, no céu tem o livro da vida. Vai passar as folhas do livro da vida. Isso aqui é figurativamente falando. Seu nome está lá, vida eterna. Seu nome não está no livro da vida, condenação eterna, morte eterna. Então não tem essa. Tem que estar com o nome escrito no livro da vida, viu? Tem esse negócio de fulano é bonzinho, fulano isso. Tá com o nome escrito no livro da vida, céu. Não tá com o nome escrito no livro da vida, condenação eterna, inferno. Vamos lá. Terceiro tópico. Como é que eu faço para ser condenado à morte eterna? Quem não tem comunhão, quem não tem comunhão com seus irmãos, quem não tem comunhão com o próximo. Vamos ver essa referência aqui. Anotou? Quem não tem comunhão com o próximo? Isso aqui é interessante falar, porque o povo acha que não precisa ter comunhão com o irmão, não. É só ter comunhão com Deus, já basta, irmão. Tem muita gente que vai perder a vida eterna, vai ter a condenação eterna, porque não tem comunhão, não tem paz, não tem longanimidade, ele não tem convívio, ele não tem comunhão com ninguém. Vamos ver o que está escrito aqui. Abre a Bíblia, Mateus 5, 22. Mateus 5, 22. Como é que eu faço para herdar a condenação eterna? O que não tem comunhão com o irmão. Mateus 5, 22. 21, 22. Ouviste o que foi dito nos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que se, sem motivo, sem colerizar contra o seu irmão, réu de juízo. De qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeste a tua oferta ao altar, a te lembrar-te do teu irmão e alguma coisa se tem contra ti, deixa ali diante do altar a oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem oferecer a tua oferta. Irmão, quem falou isso aqui foi Jesus. Jesus disse, se você tiver alguma coisa contra o teu irmão, não vem para a igreja trazer a tua oferta, não. Vai reconciliar com o teu irmão primeiro, para depois trazer a oferta. Irmão, se para trazer a oferta eu tenho que reconciliar com meu irmão, ainda mais para ser salvo. Se para vir cantar, louvar, pregar, eu tenho que primeiro reconciliar com meu irmão, porque se eu não reconciliar, Deus não recebe minha oferta, será que eu brigado com meu irmão, trançando nas facas, nas pancadas, será que Deus vai me aceitar no céu? Então, se você tem algum problema com alguém, alguma briga, alguma contenda, meu irmão, se você quer participar da vida eterna, dá um jeito de reconciliar. Porque sem comunhão não tem isso não, meu irmão. Você tem que seguir a paz com todos. A paz com todos e a santificação, porque sem a paz com todos e a santificação, você não verá Deus. É perigoso nós sermos condenados eternamente, porque a gente tem uma rixazinha, um rém com alguém. Então tá na hora da gente se ajeitar, tá bom? Então anotou? Quem não tem comunhão com o irmão, corre o risco de participar da morte eterna. Anota o quarto tópico. Quarto tópico. Como é que eu faço para herdar a morte eterna, Dalma? Viver em pecado. Abre a Bíblia. Mateus 13. Mateus 13. Mateus 13. Mateus 13. 41 e 42. Mateus 13, 41 e 42. Quem vive em pecado corre o risco de participar da morte eterna. Eu falei como é que você faz para herdar a vida eterna. Agora eu estou falando como é que tu faz para perder a tua vida eterna e ter a morte eterna. Quarto tópico, quem vive em pecado. Mateus 13, 41 e 42. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles colherão do reino tudo o que causa escândalo. E os que cometem iniquidade e faloãos na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente, ou seja, os que causam escândalo, os que vivem na iniquidade. O que é iniquidade? Pecado.
Todo tipo de pecado. Aonde é que eles vão ser lançados? Vão ser lançados na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dente. O que é isso aqui? Lançado no inferno com o diabo, seus anjos, seus adeptos, a besta fera, o anticristo e os ímpios. Então, meu irmão, tem que vazar do pecado para poder herdar a vida eterna. Vamos lá, quinto tópico. Quem é que vai ser condenado eternamente? Os imorais. Abre a Bíblia lá no livro de Judas. Judas é um livro antes de Apocalipse. Judas, capítulo 1, verso 7. Um livro antes de Apocalipse. Tem gente que não sabe nem que existe o livro de Judas na Bíblia. Vai lá para Apocalipse, um livro antes de Apocalipse. Quem é que vai ser condenado? Anota quinto tópico, os imorais. Judas capítulo 1, versículo 7. Assim como em Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido com aqueles e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O que Judas, capítulo 1, verso 7 está dizendo? Que os imorais serão lançados na condenação eterna. Olha o que a Bíblia diz. Assim como Sodoma e Gomorra. O que eram as práticas de Sodoma e Gomorra, irmão? O que eram as práticas de Sodoma e Gomorra? Imoralidade, perversão sexual, a longa escala. Era bagunça. Era bagunça. Sodoma e Gomorra foi destruída e corrompida pela carne. E também as cidades que seguem o exemplo de Sodoma e Gomorra sofrerá pena de fogo eterno. Isso aqui está falando o quê, Judas? Está falando da condenação eterna. Fogo eterno já está falando para o final dos tempos. Já está falando que os imorais, os pervertidos, as pessoas que andam segundo as concupiscências da carne, se não aceitar Jesus, se converter e ter seu nome escrito no livro da vida, irmão, não é a igreja que condena o povo ao inferno, não é a Bíblia. Não é a igreja que condena a pornografia, não é a igreja que condena essas bagaceiras que você tá vendo agora, trem de sexo aí desenfreado, não é a igreja não, irmão. Não é a igreja, é a Bíblia que tá dizendo. Então, se a Bíblia é o livro de Deus, é a boca de Deus que tá condenando, isso aqui não é nós. Não é a igreja que implica com esse negócio de ideologia, esses trem, não é a igreja não. Isso aqui é a Bíblia. A Bíblia tá dizendo. Judas, capítulo 1, versículo 7. Os que seguem o exemplo de Sodoma e Gomorra e é corrompido pela carne, fazendo o seu exemplo, sofrerá a pena do fogo eterno. Isso aqui são pessoas que vão herdar a morte eterna, vão ser condenadas. Os imorais, os pervertidos, as pessoas que dão legalidade, vivem em pecado, morrem em pecado, vida libertina, vida liberal. Ele é a sua lei, ele pode ficar com 1, com 2, com 4, com 10, com 20, com 50. Então nós temos que analisar a Bíblia. Então nós não podemos falar que todo mundo vai para o céu. Então nós não podemos falar que fulano era bonzinho. Era bonzinho, mas como é que era a vida dele? Ele vai ser analisado pela vida, irmão. Não é pelas obras. Pelas obras, então até o diabo ia para o céu. Porque o diabo também faz umas coisas boas. Não, o diabo também tem hora que faz umas coisas boas, dá presente pro povo, prospera o povo, faz fogo cair do céu. O diabo também faz milagre, o diabo também revela, o diabo também tinha que ir pro céu, hein? Então vamos aprender a Bíblia. Anota. Quem é que vai participar da condenação eterna? Sexto tópico para a gente partir para a conclusão. Os que entrarem pela porta larga. Lembra que nós lemos em Mateus 7, 13, aonde a Bíblia diz que os que entrarem pela porta estreita, a porta estreita conduz à vida eterna. E a porta larga? A condenação eterna. Olha aqui, ó. Entrai pela porta, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Então, o caminho da perdição, ele é fácil de achar, é uma portona larga, pode entrar de qualquer jeito, pode fazer o que quer, pode viver uma vida libertina, leviana, uma vida sem a graça de Deus, sem a regra de Deus, você é a sua própria regra, você faz o que você quer, a hora que você quer, as decisões são suas, você é o seu Deus, você é o seu rei, só que a Bíblia é clara, quem faz isso vai ser condenado. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida. E são poucos que entram por ele. Ou seja, já está deixando claro
que é pouca gente que vai participar da vida eterna. Coloca. Conclusão. Vamos partir para a conclusão. Conclusão. Anota a conclusão. E eu quero que você coloque conclusão e coloque observação. Eu vou deixar duas observações aqui. A primeira é que quem escolhe a vida eterna ou a morte eterna não é Deus. Não. Não é Deus que faz a separação e fala assim, esses aqui vão para o inferno e esses aqui vão para o céu. Para com isso. A Bíblia diz que tem dois caminhos. Imagina que você está numa viagem. E você tem aqui a via do meio. Você tem o caminho da direita e o caminho da esquerda. E aí você sabe que esse caminho aqui, ele é estreito, é pesaroso, é difícil, mas ele vai te levar a uma vida eterna. E você sabe que esse caminho aqui é largo, espaçoso, e ele vai te levar a uma condenação eterna. A escolha, quem faz é você. Então anota. A escolha de quem vai ter a vida eterna ou a condenação eterna não é de Deus, é sua. É você que escolhe se você quer a vida eterna ou a morte eterna. Se você quer viver com Cristo e morrer com Cristo e reinar com Cristo na vida eterna, ou se você está querendo viver sem Cristo, morrer sem Cristo e ser condenado à morte eterna sem Cristo. A primeira observação. E a segunda é uma pergunta que eu quero fazer para você. Aonde você passará a sua eternidade? Você já se perguntou? Aonde é que você vai passar a sua eternidade? Ou, irmão, não tem como, você tem que passar a sua eternidade em algum lugar. Eternidade fala de para sempre. Depois de tudo que você está vivendo aqui na Terra, onde é que você vai passar o seu para sempre? Depois que você morrer, aonde é que você vai passar a eternidade da tua alma, dos teus últimos dias? Você vai passar a tua eternidade no céu, na vida eterna, com Cristo, com a igreja? Ou você passará a sua eternidade no lago de enxofre e fogo, com o diabo, com os demônios, aonde haverá pranto e ranger de dente, e será eterno. Sofrimento eterno, tormento eterno, dor eterna. Então essa pergunta você tem que se fazer. Aonde eu passarei a minha eternidade? E segundo, que quem escolhe aonde vai passar a eternidade não é Deus, é você que escolhe, tá bom? E para concluir, em nível de batalha espiritual, essa para nós, gente, tem que ser uma das maiores batalhas que a gente tem na nossa mente. Aonde eu vou passar a minha vida eterna? Aonde eu vou passar a minha vida eterna? Tá certo? Essa foi a nossa aula, a nossa 11ª aula de vida eterna versus morte eterna. A nossa próxima aula, ela será falando de libertação familiar. Eu sei que você percebeu que nós viemos aí de 3 aulas falando bem assim sobre as coisas futuras. Nós falamos de como seriam os últimos dias, falamos de arrebatamento e falamos de vida eterna versus morte eterna. E essa 12ª aula, que é a nossa aula 12, né? Eu vou falar de libertação familiar. E na área de libertação familiar eu vou falar de filhos, vou falar de casamento. E você não pode perder não, que essa aula tá muito boa. Tá uma aula especial preparada para você, tá bom? Essa vai ser a nossa aula. Eu quero orar por você agora para a gente encerrar. Deixa no comentário alguma dúvida que você tem. Não esquece de deixar o teu like aí. Tudo isso ajuda demais o canal a crescer. Oremos ao Senhor. Pai querido, eu quero agradecer o Senhor por mais um dia, por mais um momento que nós estamos aqui estudando a tua palavra. Hoje, aprendendo sobre vida eterna versus morte eterna, como o Senhor falou conosco.
E eu te peço que o Senhor continue nos honrando, nos abençoando e nos ajudando, Pai, a entrar pela porta estreita, porque a tua palavra deixa bem claro que a salvação não é pelas obras, mas sim para nós herdarmos a vida eterna, teremos que viver em Cristo, morrer em Cristo, nascer de novo e ser nova criatura em ti e viver contigo. Portanto, eu te peço, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a caminhar, nos ajuda a guerrear, nos salva, Senhor, salva a nossa casa, porque a salvação não é por obra, mas é por fé. É segundo a fé que há em ti. Por isso eu te peço, nos ajuda. Pega na palma das nossas mãos e nos honra. E eu te peço, guarda a tua palavra no nosso coração, para nós não pecarmos contra ti. Nos dá uma semana de bênção, de vitória, guarda cada casa, cada família, desde agora e para sempre é o que eu te peço, Pai amado, em o nome de Jesus. Meu querido, não esquece de deixar o teu like, tá bom? E nós vamos juntos, já vamos partir aí para a 12ª aula, libertação familiar, e vai ser bênção em nome de Jesus. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula.